Pois é, se queremos vencer nosso inimigo, temos de conhecê-lo melhor. Vamos falar um pouquinho sobre o Estado Islâmico? Sabemos muito pouco, mas muito pouco mesmo sobre o Estado Islâmico. Se europeus e americanos sabem pouco, nós brasileiros, de modo geral, sabemos muito menos ainda. Assisti a algumas entrevistas com um jornalista alemão, Johann Todenhofer, o qual é uma das pessoas que melhor conhece o Estado Islâmico. Ele foi extremamente corajoso e parece ter feito algo único. Foi até Mossul, a maior cidade dominada pelo Estado Islâmico, com cerca de 2.500.000 habitantes, conheceu e entrevistou muitos dos comandantes e soldados do Estado Islâmico. É lugar comum muitas pessoas nas redes sociais, ou até mesmo colunistas de grandes veículos de imprensa no Brasil, dizerem que o Estado Islâmico precisa ser enfrentado, que europeus e americanos devem logo bombardear esses fundamentalistas vagabundos ou coisa similar. Pelas referências às quais tive acesso, assim como pelo que esse jornalista alemão fala nessas entrevistas à BBC e à CNN, é um pouco tosco pensar que bombardear, ir lá acabar com tudo, que a coisa é tão simples assim. É um pouco tosco pensar que isso é próximo de algo razoável. O Estado Islâmico é gerenciado de modo descentralizado. Sobre o líder deles, se tem muito pouca informação. E se ele for morto, praticamente nada se altera. Pelo que entendi, eles não têm um quartel-general ou qualquer tipo de instalação específica e fixa para se reunirem periodicamente. Atualmente eles já têm um exército de cerca de 30.000 soldados. E eles estão espalhados e muito bem distribuídos em todo o território que dominaram, misturados à população civil local. Aliás, esse território já é do tamanho do Reino Unido e possui uma população de cerca de 10 milhões de pessoas. Bombardeios provocariam centenas de milhares de mortes de civis inocentes, principalmente de crianças. Dada a configuração da pirâmide demográfica dessas regiões, ou seja, a maior parte da população é constituída de jovens e crianças. De qualquer modo, eu sugiro que você pense um pouco na sua própria cidade sendo bombardeada para talvez formular uma imagem um pouco mais clara da situação. Imagine então muitos inocentes sendo mortos, principalmente crianças. Imagine pais abraçando suas crianças, seus filhos pequenos mortos. Essas populações, na sua maioria, são compostas por sunitas, os quais são uma minoria muito vulnerável nessas regiões. O Estado Islâmico promete proteção a essas pessoas. Pelo que tenho compreendido, essa população está vivendo sob a sombra de uma organização brutal e monstruosa, a qual vem cometendo muitas atrocidades das quais todos nós temos notícia. Perseguição de outros grupos étnicos, tortura, utilização de crianças como soldados, inclusive como homens-bomba, como soldados suicidas, ataques à imprensa, decapitações e execuções em massa, uso de armas químicas, estupros coletivos e uso de trabalho escravo, enfim, várias afrontas aberrantes e absolutamente inadmissíveis aos direitos humanos, assim como a destruição de patrimônios históricos e culturais. Mas uma outra coisa a se pensar é a seguinte: essa população de 10 milhões de pessoas que está vivendo sob a sombra do Estado Islâmico também não tinha muito para onde correr. Outros dados importantes a saber: metade do exército do Estado Islâmico é composta por estrangeiros, dos quais cerca de 3.700 são provindos de países ocidentais. Para se ter uma ideia, nas tentativas de conquistar a pequena cidade de Kobani, na fronteira da Síria com a Turquia, a qual possuía somente cerca de 40.000 habitantes, os soldados do Estado Islâmico fizeram mais de 30 missões suicidas ali. Dezenas de soldados dispuseram sua própria vida para conquistar uma cidade pequena, a qual, por sinal, é a cidade do pequeno Aylan Kurdi, aquela criança de cerca de 3 anos de idade, cuja foto de seu corpinho morto nas areias de uma praia turca abalou o mundo há poucos dias. Aylan e seus pais, assim como toda a população dessa localidade, fugiram dos ataques do Estado Islâmico. A cidade se esvaziou por completo e hoje só restam ruínas. Todos os soldados do Estado Islâmico vestem um cinto de bombas suicida. Todenhofer ficou absolutamente impressionado com a empolgação insana desses soldados e com o seu poder de guerra. Em um determinado confronto, cerca de 400 soldados do Estado Islâmico venceram cerca de 25.000 soldados oponentes. Quando ele estava em Mossul, esse jornalista alemão conversou com alguns soldados ocidentais do Estado Islâmico, dentre eles um alemão e um sueco. O alemão aparentemente não tinha qualquer traço de parentesco étnico com as populações do Oriente Médio e dizia que eles matariam quantos milhões de pessoas fossem necessários. Ele também encontrou um sueco, tipicamente sueco, olhos claros, e perguntou: "O que você está fazendo aqui?" E esse sueco, muito tranquilamente e com um sorriso de satisfação, respondeu mais ou menos assim: "I'm having the time of my life."
ficou assustado com a resposta. O cara falou que estava vivendo o melhor tempo da vida dele, estava vivendo um sonho ali. Porém, quem são esses ocidentais que fazem parte do exército do Estado Islâmico? São geralmente moradores de periferias em alguns países ricos, como França e Inglaterra, por exemplo. A maioria é composta por descendentes de árabes, mas um traço parece ser comum a todos eles. Eles vivem em periferias e se ressentem das desigualdades sociais e das segregações das quais padecem em seu cotidiano. Fora o fato de que a maioria dos especialistas concorda que os Estados Unidos têm uma responsabilidade enorme no histórico disso tudo, porque eles invadiram o Iraque sem as provas de que o Iraque tinha as armas de destruição em massa, e os países ocidentais detêm hoje cerca de 80% das empresas de petróleo das áreas invadidas. Então, desde a invasão americana, as condições e a qualidade de vida das populações da região pioraram muito, assim como os sectarismos voltaram à tona. Hoje o que existe por lá é um estado de guerra generalizada entre as várias etnias que ali habitam. Todenhofer afirma que os únicos que teriam condições de vencer o Estado Islâmico seriam os próprios sunitas, mas os sunitas moderados. Mas há ainda uma grande batalha pela frente, aquela em que teremos de vencer a nossa ignorância e a nossa presunção.